Money Report conversa agora com Paulo Ricardo de Oliveira, sócio da Telelock, que atua com locação de imobiliário de escritório. A sua empresa presta serviço para empresas cujos colaboradores em home office não têm estrutura adequada. Paulo, bom dia, muito obrigado por nos atender. Money Report e seus ouvintes e seus espectadores querem saber como é que está a realidade do seu setor, como é que vocês estão atuando. Em primeiro lugar, que tipo de imobiliário os seus clientes estão solicitando a você? Bom dia, André. Prazer falar com o pessoal do Money Report. Bom, a Telelock é uma empresa que atua no segmento de locação de imobiliário há mais de 30 anos, é pioneira nesse segmento. Os principais produtos que a empresa trabalha são mesas, cadeiras, armários, escaninhos, lockers, ou seja, todo o recheio de um escritório na parte de mobiliário, a Telelock atua. A empresa ela tem dois grandes segmentos, um que é a parte de mobiliário corporativo e um outro segmento que representa por volta de 30% do nosso negócio, são eventos corporativos, grandes eventos corporativos, onde nós atuamos principalmente no fornecimento de cadeiras para os eventos, lounge, sofás, aparadores, mas principalmente cadeiras. Então, nosso negócio é formado basicamente 70% de mesas, cadeiras, escaninhos, lockers para escritórios corporativos e 30% para grandes eventos corporativos, acima de 10 mil pessoas. Uau, é um trabalho imenso. Você está falando assim, quem está em home office hoje? Que tipo de material solicita a vocês? As pessoas querem cadeiras mais confortáveis, mesas de escritório. O que está sendo demandado para vocês pela turma do home office? Essa pergunta é bem interessante, André, porque a nossa própria empresa entrou em home office a partir do dia 18 de março. Na verdade, foi um pouquinho antes até de decretar a quarentena, nós colocamos as pessoas em home office e para os nossos colaboradores, nós acabamos mandando para eles cadeiras mais ergonômicas, cadeiras com certificações, até porque nós víamos naquele momento que deveria ser um período mais longo. E a infraestrutura que os nossos colaboradores tinham não era adequada, principalmente quanto à cadeira. Era mais aquele escritório improvisado na mesa de jantar, na mesa de almoço, ou no sofá. Enfim, talvez para um dia, para uma hora, ou alguns dias de trabalho, seja suficiente. Mas quando a gente imagina num período mais longo de trabalho, é muito importante que a pessoa tenha conforto e segurança, né, para o seu corpo, para poder fazer o trabalho. Então, é interessante que essa questão de atender home office começou para a segurança e ergonomia dos nossos colaboradores, e hoje a gente tem recebido muitas demandas para poder atender empresas que têm seus colaboradores em home office. Semana passada mesmo nós recebemos a demanda bem interessante de um grande cliente que ele pediu um orçamento para 25 mil cadeiras. Foi o maior orçamento. 25 mil cadeiras. Aquela 25 mil cadeira cadeiras. com espaldar e com rodinha. Exatamente, cadeira de escritório, cadeira com certificação, cadeira com uma ergonomia para escritório, porque a empresa está 80% em home office e ele quer dar conforto para a sua equipe de trabalho. Então, nós estamos trabalhando, nós não temos 25 mil cadeiras disponíveis, nós estamos Ninguém negociando deve com ter, né? Nenhum ninguém. fabricante. Não, então, nós estamos negociando agora com o nosso parceiro, fabricante, que é uma empresa do Sul, para que ele também, primeiro, passe um orçamento para a gente fechar nossa proposta, para atender esse nosso cliente e é para atender ele no Brasil inteiro, não é só em São Paulo. Essas 25 mil cadeiras serão distribuídas no Brasil inteiro. Então, para você ter ideia, assim como tem esse cliente de 25 mil cadeiras, temos clientes que pediram 1.500, 10 cadeiras, ou seja, nós não temos nenhuma distinção. Se o cliente pede 10 cadeiras, uma cadeira ou 25 mil, nós vamos atender.
E você tem que criar uma estrutura logística, no caso, se você fechar esse negócio, eu espero que feche, claro, vai ser ótimo para você, mas assim, você vai ter que também ter uma estrutura de distribuição, é você que vai ter que entregar isso nos pontos. Exatamente. A Teleloc hoje, até pelo serviço que ela presta, né, ela tem nós temos dois centros de distribuição, dois galpões aqui em São Paulo, um em Osasco e outro em Mairink. Ao todo, nós temos quase 5 mil metros quadrados de depósito, uma equipe própria de logística, distribuição e até de montagem também, pessoas treinadas pela fábrica, toda a equipe é uniformizada, vai toda com aparato técnico, ferramentas, enfim, toda equipada, preparada, treinada para dar o melhor serviço para o nosso cliente. E também o novo normal, né? Todos os cuidados de higienização e tudo mais que é necessário hoje também, né? Mas eu tenho agora surgiu uma dúvida, que surgiu uma dúvida, não estava na nossa pauta, mas é uma curiosidade minha. É, essas cadeiras de escritório, eu há 30 anos eu trabalho em escritório, em redações, então sempre usando esse tipo de material. Essas cadeiras, elas têm uma validade? O sujeito tem uma hora que a Olha, cadeira começa a ceder normal, pelo uso, como acontece com qualquer equipamento. Uma cadeira de escritório, ela tem, na média, as oferecidas de fabricação nacional, na média, elas têm quanto tempo de durabilidade? então, André, essa é uma excelente pergunta, né? Porque todo mundo acha que a cadeira é para o resto da vida, né? E não é, ela tem um prazo de validade, sem dúvida nenhuma. Depende muito da manutenção preventiva e corretiva que é feita na cadeira. Então, uma cadeira que segue todas as manutenções definidas pela fábrica, quanto a fazer a manutenção das rodinhas, das molas, do assento, enfim, todos os cuidados necessários que a fábrica exige, uma cadeira pode durar aí de 5 até 8 anos, com perfeitas condições de uso. A partir desse momento, é recomendado fazer a troca. Pode usar até 10 anos, 15 anos? Claro que pode. Só que ela começa a perder a funcionalidade de ergonomia, aquela funcionalidade que ela foi feita para entregar. Então, nos nossos clientes, a gente começa a trocar as cadeiras, até porque os contratos que nós fazemos, eles são de 60 meses, a partir de 5 anos a gente começa a trocar as cadeiras. Perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, se o home office vier para ficar, e provavelmente vai vir para ficar, como é que vocês vão se adequar? Como é que vocês vão adequar as ofertas da empresa? Porque vocês trabalham com equipamento, mas na prática vocês são uma empresa de prestação de serviços. Como é que vocês estão pensando em redirecionar o business core de vocês? André, nós estamos pensando da seguinte forma: o escritório não vai acabar. O que nós entendemos é que vai haver uma demanda maior por coworkings. Eu mesmo tenho vários amigos que têm escritórios aí de 2, 3 mil metros quadrados, que estão em home office hoje, e eles falam que os funcionários, a maior parte deve continuar em home office, ou pelo menos fazendo um rodízio. Então, quem tem um escritório de 3 mil metros quadrados, provavelmente vai precisar de um escritório de 1.000 metros quadrados. E ao invés de ir alugar um espaço de 1.000, é muito provável que ele vá para um coworking, onde ele vai ter um compartilhamento de salas de reuniões, de cafeteria, de limpeza, de segurança. Ao invés de ele ter vários contratos para ele administrar, ele vai ter um contrato só, que é do coworking. Ele paga por posição que ele vai usar dentro do coworking. Então, eu até tenho usado uma expressão que é um coworking cooperado. Então, por exemplo, 5 empresas que iam fazer um projeto de 3, 5 mil metros quadrados, elas podem juntas contratar um escritório de arquitetura para fazer um coworking para 5 empresas. É um coworking dedicado para aquelas empresas. E vai demandar mobiliário, vai demandar mesa, cadeira, armário, locker, só que numa dimensão menor. Então, no nosso ponto de vista, né, no nosso business para o futuro, a gente imagina que vai haver uma concentração, vai haver demanda para móveis, mais concentrado em coworking e os escritórios que eram grandes devem ficar menores também. Além de escritórios, por exemplo, que tinham 20 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados numa área,
ele deve separar esse escritório, talvez em 3, 4, até 5 lugares. Ao invés de ter 30 mil num edifício só, é muito provável, até pela locomoção que você mesmo comentou, que é muito difícil em São Paulo, ele alugar 10 mil na Zona Sul, 10 mil na Zona Norte, 10 mil na Zona Oeste, ou seja, ele dispersar o escritório dele, mas ao todo ele vai ter uma área de ocupação menor. Então, nosso ponto de vista, continua com demanda de imobiliário, mais concentrado, foco maior em coworking, isso deve acontecer. Outro business que veio para ficar é o atendimento home office, mas sempre com atendimento para a empresa e a empresa endereçando para o funcionário dela que está em casa. E o terceiro business que a gente atua, que é o evento corporativo, porque convenções de vendas, convenções de grandes empresas, vai continuar acontecendo. Imaginamos a partir de setembro, outubro, ou até o ano que vem. Então, essa demanda por eventos corporativos, ela vai continuar acontecendo. Então, nosso business, nós tínhamos 2 business units, passamos a ter um terceiro agora, que é o atendimento de home office. Que coisa fantástica, como a economia se reinventa a todo momento, né? Que tanto sofrimento, tanto desafio, e ao mesmo tempo você contando para a gente que vocês estão encontrando outras soluções ali no horizonte. Meu caro, muito obrigado. Se você me permite, inclusive, também fazer um comentário que Por favor. aconteceu agora, até na pandemia, que é uma oportunidade, foi pontual, mas foi uma forma, como você mesmo comentou, né, a empresa tem que se reinventar. Nós participamos de vários projetos dos hospitais de campanha. Participamos do Desenvolva isso, tenho curiosidade. Então, nós participamos do hospital de campanha do Pacaembu, do AMB, de outras regiões do Brasil também, porque quando você monta um hospital de campanha, precisa de sala de reunião, de cadeira, de mesa, de locker, de armário. A gente pensa no hospital, a gente só lembra da cama hospitalar e dos equipamentos de oxigênio que tem ali atrás, mas tem todo um back-office do hospital de campanha. Então, foi um nicho que nós encontramos também nesse momento de crise, até para poder alocar uma boa parte do nosso material, e foi uma boa parte mesmo, nos hospitais de campanha. Então, acabou suprindo uma parte da receita que nós não tivemos de eventos corporativos, acabam suprindo com o atendimento dos hospitais de campanha. Foi um negócio bem interessante. Claro que é um serviço de utilidade pública, nós ajudamos bastante, inclusive, até em termos de curso também. São hospitais que são hoje com a gestão do Sírio, do Einstein, do IABAS, enfim, tem os gestores hospitalares e tem a empresa que montou a infraestrutura. E nós fomos contratados pela empresa que montou a infraestrutura para complementar essa parte de back-office de hospital de campanha. Então, foi um nicho bem interessante que nós atuamos no mês de março e abril. Uma curiosidade agora, esticando um pouco a entrevista. Se eventualmente vocês precisarem fazer uma troca de equipamento num desses hospitais, as suas equipes vão ter que se submeter a todas aquelas normas muito estritas de higiene, vão ganhar dos hospitais aquelas roupas especiais para poder entrar na área, retirar o material e colocar o material novo. E depois esterilizar assim, fazer uma higienização um pouco mais caprichada no material que vocês entregaram, por causa da toda essa condição da pandemia. Bem colocado, André. Aliás, aconteceu exatamente isso que você falou. Nós tivemos que fazer a troca de um equipamento e tivemos que fazer a entrega de um equipamento adicional para um hospital de campanha. E aconteceu exatamente isso que você está falando, toda a esterilização, a pessoa recebeu todo aquele fardamento, né, de segurança, máscara, aquela indumentária toda que parece um astronauta, né, para poder entrar ali naquele ambiente. É claro que não entra diretamente na área hospitalar, porque o back-office ele está, de certa forma, satélite, né, mas está no ambiente geral, né? Mas aconteceu exatamente isso que você falou. A pessoa teve que se preparar para entrar naquele local para poder fazer a entrega ou fazer a substituição do material. E o material, antes de entrar no nosso estoque, ele foi totalmente esterilizado no local. Uau, fantástico, fantástico, muito interessante. Money Report conversou agora com o Paulo Ricardo de Oliveira, sócio da Telelock,
que mostrou um novo nicho e por que não, né, uma aventura de trabalho que ele e seus colaboradores estão enfrentando aí para lidar com essa nova realidade do mercado. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, André, pela oportunidade, prazer falar com você, atender o Money Report é sempre um prazer enorme. Um abração para Luísio, para a Cris, para toda a equipe, e estou sempre à disposição de vocês.